Ok, pessoal, vamos para a nossa próxima videoaula agora. Nessa videoaula a gente vai fazer a correção dos exercícios que eu enviei para vocês pelo grupo do WhatsApp, ok? Espero que pelo menos a maioria tenha feito, né? Não fiquem apenas copiando as respostas, certo? Então vamos à aula. Ok, então pessoal, vamos à correção daqueles 7 exercícios que eu enviei para vocês. 2 estavam na videoaula e os outros 5 eu mandei no arquivo PDF pelo grupo do WhatsApp, ok? Vamos lá, então, a solução dos exercícios. No exercício 1, né, ele fala, considerando a seguinte reação, né, CO2 mais NaOH produz NaHCO3. Então, nós temos aqui a produção do hidrogênio carbonato de sódio. A pergunta nos é feita da seguinte maneira: qual a massa de hidrogênio carbonato de sódio que se pode obter a partir de 92 gramas de gás carbônico, CO2, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar aqui é quais são as substâncias que estão envolvidas no problema, certo? Aqui o CO2 e aqui o hidrogênio carbonato de sódio. Aqui eu já coloquei as massas atômicas, né? Já dando a dica para vocês, dos outros exercícios também eu coloquei já. Coloquei para a gente ter uma facilidade em fazer o cálculo. Então vamos lá, o primeiro passo que a gente tem que fazer é calcular em condições normais qual a massa CO2 que produz qual a massa de hidrogênio carbonato de sódio, ok? Então é isso que a gente vai fazer agora aqui, a partir das massas atômicas aqui, né? O carbono é 12, o oxigênio é 16, então não esqueçam, letras eu somo com letras e números eu multiplico por letras, certo? Então aqui 12, que é a massa atômica do carbono, certo? Mais o oxigênio é 16 a massa atômica, como são 2 oxigênios que eu tenho aqui, vou fazer esse cálculo, né? Então primeiro a multiplicação, depois a adição, não é? Então eu tenho aqui 32 mais 12, que é 44 gramas por mol. No hidrogênio carbonato de sódio, né? Mesma coisa, o sódio, a massa atômica é 23, o hidrogênio é 1, o carbono é 12, o oxigênio é 16, como eu tenho 3, faço inicialmente a multiplicação, depois eu somo, eu vou ter 84 gramas por mol, ok? Dando uma rápida verificada aqui, né? Eu vou fazer então uma regrinha de 3, porque eu quero saber agora qual a massa de hidrogênio carbonato de sódio que eu tenho a partir de 92 gramas. Então a gente vai fazer uma regrinha de 3 aqui, certo? Ó, 44 gramas normalmente de CO2 produzem 84 de NaOH. Quando eu aumentar esse CO2 para 92 gramas, quanto eu vou ter aqui a massa do hidrogênio carbonato de sódio? E aí agora é só aplicar aquela nossa regrinha de 3 do x, né? Então, 92 multiplicado pelo 84, dividido pelo 44, nós vamos ter a resposta aqui, que é de 175,63 gramas de hidrogênio carbonato de sódio, né? Não pode esquecer que essa aqui é a resposta correta do problema, né? Antes eu não falei, mas eu já tinha combinado com vocês que inicialmente eu já ia dar as questões balanceadas para vocês, né? Então essa equação química já está balanceada. Depois, mais adiante, a gente tem um exercício para fazer sem estar balanceado, certo? Vamos ao segundo exercício, então. Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, enviem pelo grupo do WhatsApp para mim, ok? Ou por meu particular do WhatsApp, não tem problema nenhum, ok? Então, aqui. Esse aqui é mais para exercitar o cálculo das massas, né, das substâncias. Aqui eu pedi para vocês consultar a tabela das massas atômicas, né? Então, vocês provavelmente acessaram a tabela periódica, né? E aí viram lá as massas molares. Eu já coloquei elas aqui, as massas atômicas, melhor dizendo, né? Já coloquei elas aqui para facilitar a resolução dos nossos cálculos. Aqui, por exemplo, né? Para calcular a massa atômica dessa substância aqui, a massa molar dessa substância aqui, eu vou ter que precisar das massas atômicas. Sempre seguindo essa sequência. Eu tenho hidrogênio, 1 a massa atômica, como eu tenho 2 hidrogênio, vou multiplicar por 2, mais, letra soma-se, né, mais o carbono, que a massa atômica é 12, mais, aqui como eu tenho 3 oxigênios, 3 vezes 16, que é a massa atômica dele, eu vou ter 62 gramas como resposta, ok? Certo?
Primeiro as multiplicações, depois a soma. A letra B aqui, eu tenho aqui 4 hidrogênios, então 1 vezes 4, eu tenho 2 fósforo, fósforo é 31, né? Então eu vou multiplicar por 2, e eu tenho 7 oxigênios, que é 16. Faço as multiplicações primeiro, né? 4, 62, 112, e depois eu somo, eu vou ter 178 gramas. E assim por diante, né? Aqui a mesma coisa, né? O C6H12O6, a glicose, né? Eu tenho aqui 12, que é a massa atômica do carbono, são 6 carbonos, multiplico por 6. O hidrogênio é 1, eu tenho 12, vou multiplicar por 12. O oxigênio tem 16, vou multiplicar por 6. Fazendo as multiplicações, depois somando 180 gramas. Aqui agora um alerta, lembrando vocês aqui do que até foi falado em aula já, tá? Aqui para calcular a massa molar dessa substância aqui, cuidado, esse parênteses aqui significa que esse 3 está multiplicando tudo que está aqui dentro do parênteses. O alumínio não está multiplicando nada aqui dentro do parênteses. Entre letras, soma-se. Alumínio vai somar, certo? Então, por essa razão aqui, a massa atômica do alumínio é 27, multiplicar por 2. Agora aqui o que eu avisei vocês, mais, por quê? Não está multiplicando, eu tenho duas letras aqui, então, alumínio e o enxofre, certo? Então, o enxofre é 32, né? O oxigênio é 16, multiplico por 4. E o 3 aqui, na verdade, está multiplicando tudo que está dentro desse parênteses aqui. Na hora de fazer a solução, eu já multipliquei aqui o alumínio, né? E aí eu vou somar com o que está lá dentro, né? O que está aqui dentro. Então, eu tenho aqui 96, eu multiplico 16 vezes 4, né? E aí vou adicionar o 32, ok? Então, ó, que dá 96 aqui dentro, o 54, e eu vou multiplicar o 96 que está aqui dentro por 3, porque esse 3 está multiplicando tudo que está aqui dentro do parênteses, certo? Então vai ficar 54 mais 288, sempre multiplicação. Aqui vai aquela regrinha da matemática, né? Primeiro eliminar o parênteses, dando preferência sempre às multiplicações, e depois a adição, quando houver aqui, né? Então vai dar 342 gramas. Só alerto para vocês desse detalhe aqui, ok? A letra E, mesma coisa, mesmo raciocínio, né? Mesma coisa, 56 vezes 2. Aqui vou resolver o parênteses primeiro, né? Aí dá 112, 60 que eu tinha dentro do parênteses, vezes 2. Aí eu tenho 112 mais 120, que vai dar 232 gramas, ok? Continuando então, né? Vamos para a letra F. Nós temos aqui o cálcio, né? Que é 40 multiplicado por 3, que é o índice dele. Abre o parênteses aqui, o fósforo, que é 31, né? O oxigênio 16, multiplico por 4. Primeiro resolvo o parênteses, né? Então multipliquei aqui 40 por 3, deu 95 no parênteses, vezes 2. Eu vou ter 120 mais 190, que dá 310. A letra G só inverteu a posição do parênteses aqui, né? Então eu tenho 14 do nitrogênio, eu tenho 1 do hidrogênio vezes 4, multiplicado por 2, tudo que está dentro do parênteses aqui, somando ao enxofre, que é 32. Resolvendo, né? Tirando o parênteses, multiplicando, eu vou ter 36 mais 32, dá 68 gramas, ok? Exercício 13, então, né? Aqui é aquela introdução básica ao hipoclorito de sódio, tem propriedade bactericida, alvejante, né? Sendo utilizado na cloração de piscinas. E aqui está o que nos interessa, que é a equação química e a pergunta, qual a massa de soda cáustica, né? Então, nós estamos dando preferência aqui à soda cáustica, NaOH, hidróxido de sódio, para obter 144 gramas de hipoclorito de sódio, NaClO, certo? Então, esses são os dois que nos interessam aqui para fazer o cálculo. Então, calculando as massas, como a gente já tem feito, né? Aqui eu tenho o hidróxido de sódio, que é 23 do sódio, 16 do oxigênio e 1 do hidrogênio. Fazendo esse cálculo, eu vou ter 40 gramas por cada mol. Acontece que aqui eu tenho 2 mols, então multiplico por 2, dá 80 gramas, né? E aqui o hipoclorito de sódio, que é o sódio 23, o cloro 35,5. Aqui eu deixo 0,5, tá, pessoal? Normalmente, de 6 para cima, arredonda para cima, de 4 para baixo, arredonda para baixo. Mais 16 do oxigênio, dá 74,5. Como eu tenho apenas 1 mol aqui, né? Então, eu multiplico por 1. E agora, fazer a regrinha de 3 básica, né? Tenho aqui, se 40 gramas produzem 74,5, então 149, eu vou precisar de quantas, né?
Então, fazendo a regrinha de 3, dá 160 gramas de hidróxido de sódio, ok? Vamos adiante. Na reação abaixo, Fe2O3, trióxido de ferro 2, né? Reagindo com carbono, produz o ferro e monóxido de carbono. Calcule a massa de CO produzida a partir de 850 gramas de Fe2O3, ok? Então, mesma coisa, vamos fazer os cálculos. 56 é a massa atômica do ferro, multiplico por 2. 16 do oxigênio, multiplico por 3, somos 2, dá 112, mais 48, 160 gramas para cada mol. Como aqui eu tenho 1 mol só, multiplico por 1, né? Monóxido de carbono, CO, né? Eu tenho 12 do carbono, 16 do oxigênio, dá 28 gramas para cada mol. Mas acontece que aqui eu tenho 3 mol, multiplico por 3, né? Dá 84 gramas. Fazendo a regrinha de 3 básica que a gente tem aqui. Então, vou multiplicar 850 por 84, dividir por 160, eu vou ter 446,25 gramas de monóxido de carbono, ok? A 5, então, na reação abaixo, não balanceada, ó, aqui não está balanceado. Calcule a massa de água necessária para produzir 350 gramas de CO2. Aqui uma correção, no problema que eu enviei para vocês, não tinha aqui essa parte só de calcule a massa necessária. Faltou eu colocar o água, então vocês não conseguiriam responder esse aqui e resolver ela sem essa informação, ok? Então agora eu coloquei aqui a água, né? Então vamos lá, primeiro a gente tem que balancear. Lembram ainda como a gente faz o primeiro ano? A gente começa com os metais, depois com os ametais, depois com o hidrogênio, por último o oxigênio, né? Como aqui nós não temos metais, nós temos só metais, vamos começar pelo carbono, né? Então, se eu tenho 12 carbonos aqui, vamos partir do princípio que nessa aqui eu não preciso mexer por enquanto, ok? Eu tenho 12 carbonos aqui. Para balancear aqui do outro lado, quantos carbonos eu teria que ter aqui no mínimo, né? Se eu botasse um carbono aqui, eu ia ter 2 aqui, mais um 3, não fecha. Se eu botasse 2 carbonos aqui, eu teria 4 aqui, né? E 1 aqui. Então, se eu colocasse aqui o 4, né? Tentativas, método por tentativa. 4 carbonos, eu tenho 8 carbonos aqui. Para mim ter 12, quantos faltariam eu ter aqui? Mais 4, certo? Então aí eu estou agora com 4 carbonos aqui, 2 vezes 4, 8 carbonos aqui, somando 8 com 4 eu tenho 12, ok? Vamos ver o hidrogênio, que eu tenho 22 hidrogênios aqui, mais 2 aqui, são 24 hidrogênios, não é? Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 6 vezes 4, 24. Fechou o hidrogênio também. Faltou o oxigênio, eu tenho 11 aqui, mais 1 aqui dá 12, né? Aqui eu tenho 4 oxigênios aqui, certo? Aqui eu tenho 2 vezes 4 mais 8, 8 mais 4, 12 oxigênio. Então está balanceada a minha equação. A partir de agora, então eu posso normalmente fazer os meus cálculos, né? Direto lá, que é a água que é envolvida, que é o gás carbônico que é envolvido, ok? Então fazendo aquele raciocínio de uma grama massa atômica do hidrogênio, são 2 multiplico por 2, mais 16, vou ter 18 gramas para cada mol, né? Aqui no monóxido de carbono eu tenho 12 do carbono, mais 2 oxigênios, 16 vezes 2, então vou ter 44 gramas para cada mol. Acontece que eu tenho 4 mols aqui, então fica 176. E agora é só fazer aquela regrinha de 3 básica, né? 350 vezes 18 dividido por 176, que eu vou ter a resposta aqui, 35,79 gramas de água. Não esqueça esse detalhe, né? Certo? Vamos por 6, então. Exercício 6, então, calcule todas as massas molares da substância da reação química abaixo. Então, aqui vamos ter que fazer o cálculo de todas elas, né? Então, eu já deixei aqui o mesmo raciocínio, né, que a gente tem usado. Então, aqui o chumbo, 207, é mais, não esqueça, não multiplico, né? 12 do carbono, 13 hidrogênios, 12 do outro carbono, 16 de um, 16, deixem assim separado que não tem problema nenhum. Multiplica por 2, né? Fazendo então, resolvendo o parênteses, dá 59, multiplico por 2, 207 dá 325 gramas por mol, como eu tenho 1 mol só, então vai ficar 325 gramas. Aqui o mesmo raciocínio, o sódio, 23 vezes 2, né? O cromo que é 52, o oxigênio 16 vezes 4, resolvo as multiplicações primeiro, depois, né? 162 gramas por mol, como eu tenho só 1 mol aqui, fica 162 gramas. Aqui o chumbo, né? 207, aqui mais 52 do cromo, mais 16 vezes 4,
dá 207 mais 52, 64, 323 gramas por mol. Como eu tenho 1 mol só, 323 gramas, tá? E finalmente ali o sódio, né? Tem 23, o carbono 12, hidrogênio são 3 vezes 1, carbono 12 de novo e 2 oxigênios. Resolvendo as multiplicações, somando, eu vou ter 82 gramas, né? No final, como eu tenho 2 mols aqui, multiplico por 2, dá 164 gramas, ok? Vamos ao último, então, ao famoso desafio que eu criei para vocês. Realmente eu não tinha trabalhado ainda a transformação de mol para massa, né? Os próximos exercícios agora eu vou trabalhar também com número de moléculas, que a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui foi só um desafio, depois a gente vai fazer. A ideia é essa, misturar, né, a massa com número atômico e com mol, ok? Então aqui na reação do exercício 4, qual é que é a reação? Essa aqui, né? Fe2O3 mais 3C, tá? Calcule a quantidade de massa de CO formada a partir de 7 mols de FeO2. Qual é o raciocínio que eu tenho que fazer aqui? Partindo do seguinte raciocínio: se 1 mol de Fe2O3 produz quantas gramas de CO? Então eu fiz o cálculo, a gente até já tinha feito no outro exercício lá, né? Então, na verdade, ela vai formar 1 mol, vai formar 84 gramas de CO, fazendo esse cálculo aqui, né? 12 mais 16, né? Que dá 28, multiplicado pelo 3 aqui, que é o número de mols, né? Eu vou ter a soma de 84 gramas. Agora eu posso criar uma regra, a regrinha de 3, né? Se com 1 mol eu produzo 84 gramas, com 7 mols eu vou produzir quantas gramas? Cuidado, observar sempre a vertical aqui. Aqui tem que estar trióxido de ferro 2, aqui tem que estar o monóxido de carbono. Tá? Não pode inverter, porque senão não dá certo. Fazendo a regrinha de 3 básica aqui, né? Esse vezes esse dividido por esse aqui, eu vou ter 588 gramas de CO, de monóxido de carbono. Então, quando eu tiver 7 mols, eu vou ter, na verdade, 588 gramas. Por hoje era isso. Vamos aguardar agora a próxima videoaula, próximas atividades, ok? Muito obrigado para vocês.